Bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é um inscrito, eu te faço um convite que você se inscreva e ative o sino de notificações para que você sempre receba avisos de quando nós colocarmos vídeos novos aqui no canal. E quero pedir também que você compartilhe o nosso conteúdo para que você leve a palavra de Deus, leve o Evangelho, leve aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras para outras pessoas que podem estar acamadas em algum leito de hospital ou até mesmo pessoas que estiverem de alguma maneira presas em alguma situação. Você vai estar levando esperança, você vai estar levando orientação, você vai estar levando paz para muitas pessoas. Bom, esses últimos dias nós estamos fazendo um especial sobre a vida do José, sobre o porquê que ele é tão relevante para ter ganhado tantos capítulos assim na Bíblia falando sobre ele. E hoje nós chegamos ao episódio 5º. Estamos fazendo vídeos separados para ficar melhor explicado cada momento da história dele. A gente coloca no nosso canal aqui como um título. Então a gente deixa os vídeos de uma maneira bem mastigada para ficar muito bem de compreensão, para ficar muito fácil de compreensão. Então hoje nós vamos terminar de ler o finalzinho do capítulo que nós começamos anteriormente, o finalzinho do capítulo 39 de Gênesis, e depois nós vamos ler o comecinho apenas do capítulo 40, para a gente poder ver o que a história de José nos traz no dia de hoje. Se você não acompanhou os últimos vídeos que nós colocamos desse especial, eu também te convido a assistir, porque dessa maneira você vai ter uma compreensão muito melhor do que nós vamos falar hoje e, se Deus permitir, do que vamos falar nos próximos vídeos, ok? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui a partir do versículo 17 do livro de Gênesis, capítulo 39. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere. No lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa primeira parte, a gente vai ver o desfecho da mentira da patroa do José. Se você não conhece a história, eu vou falar rapidamente. O José estava trabalhando numa casa como mordomo e a esposa do dono, a patroa, começou a dar em cima do José de uma maneira muito insistente. Aquilo ali durou um tempo e o José sempre recusando e se afastando, até que chega o dia em que ela vai agarrá-lo fisicamente e ele, para escapar do abraço dela, ele vai se desvencilhar, mas uma parte da sua roupa vai ficar nas mãos dela. E isso vai ser uma prova irrefutável de que, de fato, ela estaria falando a verdade. Então, a gente vê que o José, mais uma vez, ele foi injustiçado. E aí a gente vê na continuação da história que ele vai ser levado para um presídio, uma cadeia. E lá era onde ficavam os presos do rei.
Curiosamente, mas não por coincidência, lá ele vai encontrar dois personagens muito importantes para a vida dele ali no Egito e para o que vai acontecer com ele, para que ele consiga sair daquela prisão. Então agora nós vamos começar a ler apenas os primeiros trechos de Gênesis capítulo 40. Passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda pô-los a cargo de José para que os servisse e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere, na casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, não há quem o possa interpretar. Disse-lhes José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, nessa segunda parte, a gente vê aqui o que vai acontecer com o José já no cárcere. A gente vai ver que ele vai ganhar favor aos olhos do carcereiro. Então, assim como era na casa do Potifar, do seu antigo patrão, ali no presídio também era o José que cuidava de todas as coisas e ele tinha a confiança do carcereiro. Pois bem, o texto vai dizer que Deus era com ele, independente da situação. Ontem nós falamos a respeito disso aqui. Deus fazia com que o José prosperasse porque Deus tinha amor por ele. Então nós precisamos entender que, independente da situação ou lugar em que nós estejamos, o Senhor irá nos fazer prosperar também. E aí vai acontecer que o padeiro-chefe e o copeiro-chefe do rei, eles de alguma maneira vão insultar o rei e vão ser mandados lá para a cadeia, para a prisão. E os dois vão sonhar, vão ter sonhos e vão ficar com aquela agonia, aquela dúvida persistente, porque eles não sabem como fazer para decifrar aqueles sonhos. Mas existia alguém que sabia muito sobre sonhos. E se você quer saber o porquê que eu estou falando isso, assista ao nosso primeiro vídeo que está aí no nosso canal e com certeza vai ajudar muito a você na compreensão dos vídeos posteriores. Pois bem, o padeiro e o copeiro, eles vão ficar ali atribulados sem saber o que significa. Às vezes a gente sonha, acorda, lembra que sonhou com algo estranho, mas não identifica o que é aquilo e fica com aquela agonia, com aquela dúvida. Será que é algo importante? Será que eu devo me preocupar? Será que não é nada demais? Pois eles ficaram assim. Então, o José, ele vai se oferecer para traduzir aqueles sonhos. E, obviamente, ele vai conseguir. E ele vai levar a mensagem para o padeiro-chefe e para o copeiro do rei. Ele vai explicar para eles o que cada um sonhou, o que de fato significa. Mas algo que eu quero destacar aqui com vocês no dia de hoje é que, mais uma vez, Deus se mostrou fiel na vida do José. Ele foi sequestrado de casa, ele foi vendido como um objeto, levado para um outro país, uma outra terra, revendido como um escravo, passou por injustiça, foi assediado, foi mandado para a cadeia. Todas essas coisas acontecendo com José a partir do momento em que ele estava com 17 anos de idade.
Mas a todo momento no texto nós vemos o Senhor era com José. O Senhor era com ele, o Senhor o abençoava, o Senhor o protegia. Por isso, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Por mais que nós estejamos passando por momentos delicados, difíceis, turbulentos, se você tem um relacionamento com Deus de intimidade, de sinceridade, fique despreocupado, porque aonde quer que você esteja agora, fazendo seja lá o que for da sua vida, mas se você de fato é fiel a Deus e entende que Ele é fiel por si só, você também vai receber na sua vida uma ordem de Deus para que os seus celeiros multipliquem, para que caia do céu chuvas que venham trazer abundância à sua casa, à sua vida. E você vai ver que aquilo que Deus fez com José, Ele faz todos os dias conosco. Ele faz com aqueles que o buscam de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e fiquem sempre atentos aos próximos vídeos que colocarmos aqui. Inscrevam-se aí no canal e compartilhem os vídeos também para que outras pessoas possam participar também aqui do canal junto com vocês, comigo também. Se Deus permitir, amanhã nós traremos o próximo capítulo sobre a história do José. Agora que ele foi preso e agora que ele tem uma companhia importante, pessoas ligadas ao rei diretamente, ligadas ao palácio, será que algo vai mudar nessa estadia do José lá na prisão? Será que o relacionamento que eles vão ter ali brevemente, aqueles diálogos, dia após dia, será que isso vai trazer algum benefício para o José? Será que vai trazer benefício para o padeiro, para o copeiro? Então, não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos e com certeza você vai ser muito abençoado com essa palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Eu agradeço muito pela sua companhia até aqui e que Deus te abençoe. Muito obrigada.